Tá vendo? Aí ele justifica aí o seguinte, né, que a igreja não é para dar lucro, porque é... Aí ele diz aqui, desse modo, não encontro aqui qualquer lesão ao direito que porventura tenha sido atingido e causado algum dano ou prejuízo à casa de Deus, não é? Depois dele analisar tudo, Pedrosa, o que eu queria enfatizar aqui eram pontos escandalosos provenientes dos muitos desvios de conduta serem trazidos à luz da justiça, numa mesa onde estava aí o juiz, o promotor, o advogado de defesa, doutor Luiz Miguel, o advogado de acusação, né? As testemunhas, tudo isso sendo tratado. Quer dizer, foi descortinado. Por quem? Por aquele que era para zelar, né? Pela imagem da igreja. Lameou, jogou tudo. Agora, ainda bem que o doutor Albrecht disse que nada disso, não é, atingiu ou causou dano à casa de Deus. Ele está dizendo aqui. Vamos em frente. Tem algumas coisas aqui do Ailton José Alves. Aí ele diz aqui, dada a palavra. Aí fala daquela agressão, né, que Ailton José Alves não queria ouvir o doutor Miguel. Aí ele diz aqui, dada a palavra ao doutor Luiz Miguel, advogado dos querelados, de pronto, Ailton José Alves se posicionou insurgente ao dizer, doutor, eu não tenho condições de responder a este senhor as perguntas que ele vai fazer. Ele não tem autoridade moral para me confrontar. Sabe por quê? Porque ele me chama de bandido. Ele segurou uma faixa na avenida em uma conferência onde eu tinha pastores internacionais dos Estados Unidos, da Argentina, da Espanha. Eles seguravam a faixa e ele sai dizendo ali tudinho. Então, tem gravação. Ele mandando aquele negócio todo, né? Aí o juiz diz agora aqui, ó. Eu estou aqui agora na página 9, diz assim, com o desabafo do chefe da igreja evangélica, Assembleia de Deus, Ailton José Alves, olha, concluir tratar-se de uma verdadeira guerra religiosa, conforme documentos acostados aos autos, em relação à qual não vislumbro uma solução definitiva para esse conflito através do Poder Judiciário. Atos de agressividade explícita são recorrentes neste embate. Na própria sala de audiência, tive o desprazer de usar do rigor necessário para evitar vias de fato, como consequência de um sério desentendimento entre Antônio Peixoto e um dos querelados. Acalmado os ânimos, o doutor Luiz Miguel, na condição de advogado dos querelados, pediu que lhe fosse garantido o devido respeito e o direito à defesa dos seus constituintes, no que foi atendido de imediato. No mais, praticamente todas as perguntas resultaram sem a devida e pretendida resposta. Algumas respondidas, porém distante da luz que poderia aclarar os pontos nevrálgicos deste conflito. Tentativa frustrada. Ailton José Alves não trouxe ao processo qualquer explicação plausível para a solução dos motivos que deram origem à presente ação. Se posicionou do início ao fim na defesa daquilo que entende ser correto como postura de gestor de uma instituição religiosa. Adotou, no entanto, uma postura de superioridade frente a todos os presentes, levando o representante do parque a dar início à sua peça final, citando a passagem bíblica contida em Eclesiastes, capítulo 1, versículo 2, qual seja, vaidade de vaidade, diz o pregador, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Aí o doutor completa. Não... E aí, nessa parte, Josué, dá só um cortezinho aí para você continuar. Isso aí foi porque doutor Albrecht se sentiu um tanto acuado pela postura dele. Ele chegou para o doutor Albrecht e disse, doutor Albrecht,
Eu sou amigo pessoal do governador, doutor Almeida. A hora que eu tive um aniversário, eu recebi na minha casa o governador. Eu sou um homem de importância. Querendo dizer a doutor Aubry que ele era superior a doutor Aubry. Doutor Aubry Dando percebeu carteirada, isso. né? Dando Por isso, carteirada, por né? isso que ele disse, ele tinha o ar de superioridade a todos, não era só ao juiz, a todos, quer dizer, Ministério Público, advogado, todos ali estavam abaixo dele, e essa postura que ele tem, pode observar no comando lá do público, que ele se sente o próprio Deus, tá entendendo? Ele se sente o próprio Deus ali. Inclusive, a irmãzinha disse: olha, para fazer voto tem que primeiro procurar o pastor. Quer dizer, que para fazer um voto tem que pedir a ele primeiro, para depois fazer voto. Quer dizer, é uma coisa absurda. É uma coisa que suplanta a inteligência. Complementando, doutor Miguel, até eu publiquei um vídeo hoje para relembrar, né, essas coisas. Então, ele quer que, antes de fazer voto, peça a ele. Ele quer, como Valdemir Farias em Caruaru, para profetizar aquela profetada mentirosa, né? Que caia a internet da Vivo e da Claro, esqueceu da Oi, da TIM, da Embratel. Ele pediu autorização a Ailton José Alves. Aquele diácono foi falar, disse que quando Ailton José Alves não está, mesmo assim ele sente a presença de Ailton, né? Enquanto o Albérico Inácio, profetizando, ele diz que é menino, está sem unção, está sem palavra, quer impressionar a igreja. Então, na igreja, é só corroborando com o senhor. Tem o outro também que disse que tocar no ungido vai ficar. Né? Vai. O nome dele. Me esqueci até o nome dele. Tocar no ungido do Senhor. Marcelo Teles. Ah, sim, é o Marcelo. Marcelo Teles. Então, doutor Miguel, ele achava, né, que estava diante desse povo incauto, omisso, muitos coniventes. Aí, meu irmão, ele, como superior, chegou, foi a postura que ele adotou lá diante das autoridades judiciárias, né? Josué, e o mais incrível disso tudo é que houve uma verdadeira lavagem de roupa suja diante do juiz, diante de todos presentes. Ali se descobriu que tinha caixa 2, ali se descobriu coisas erradas da igreja com a política, desvio de dinheiro para a política, emprego de filhos na direção da igreja. Se descobriu tudo isso, coisa desnecessária, até o negócio do abrigo das velhinhas. É isso. Até essa questão do abrigo das velhinhas se falou, então era desnecessário ele colocar a igreja numa situação dessa, de vergonha. E o juiz separou, olha, o que os crentes, Pedrosa, durante todo esse tempo que estão no culto, 5, 10, 15, 20, 30 anos, não sabe distinguir, não sabe discernir que Ailton José Alves e sua gestão é uma coisa. A instituição Igreja Evangélica Assembleia de Deus, no estado de Pernambuco, é outra. O juiz delimitou bem essa linha aqui, ó, não restou nenhuma dúvida. E ele viu que todas as denúncias não atingiram jamais a igreja, e sim os desvios de conduta e finalidade da gestão. Pô. José, só para relembrar aqui o que você acabou de ler, para os nossos ouvintes, eu pediria a vocês que prestassem atenção. O Josué vai ler novamente, que o Josué tá lendo a sentença do doutor Aubry, daquilo que ele está vendo, e o doutor Aubry está fazendo uma análise do comportamento do gestor. Não é... Que página tu tá lendo, Josué? É a 7, é? Não, a 10 já, a 10ª, lá no finalzinho. Ele tá lendo a página 10. Gente, a gente não está inventando nada não, tá aqui, ó, vou botar na página 10. Quem quiser esse PDF, eu tenho esse PDF aqui, o Josué me mandou, eu mando para você. Tá aqui, a gente não está inventando nada não. Isso aqui é uma sentença proferida pelo doutor Aubry. E o doutor Aubry está dando um raio-x, né, José? Do comportamento do gestor Ailton em audiência. E ele acabou de citar aqui que o gestor se comportou de forma prepotente, querendo se colocar acima de todos. Repete aí essa parte. Eu vou ler e traduzindo, né? Ele mal assessorado, recebeu e cumpriu o conselho de processar as pessoas, só que o doutor juiz disse aqui, ó, olha só o que o juiz, depois
de analisar tudo. Ele diz aqui, no mais, praticamente todas as perguntas resultaram sem a devida pretendida resposta. Algumas respondidas, porém distante da luz que podia aclarar os pontos nevrálgicos deste conflito. Tentativa frustrada. Olha, aí ele diz... Aí no caso, Josué, resposta insatisfatória. Totalmente. E desencontradas. A resposta que ele deu foi insatisfatória para a pergunta feita. Continue, Josué. Quando respondia, né? Ele está dizendo bem claro aqui. Aí diz aqui, olha, Ailton José Alves não trouxe ao processo qualquer explicação plausível para a solução dos motivos que deram origem à apresentação. Quer dizer, ele abriu um processo e não agregou nada, não disse para que abriu. O juiz disse, não posso condenar, porque ele não justificou nada, nada com nada, entendeu? É isso que o juiz está dizendo aqui. Aí diz, se posicionou do início ao fim. O Pedrosa e doutor Miguel, eu queria só fazer uma observação, né? Eu mesmo particularmente, eu tenho repetido isso aqui N vezes. Se fosse com Josué, jamais teria repercussão. Se fosse com o presbítero Pedrosa também, ou com um irmão ali vendedor de banana na feira, não. Mas irmão, mais representante de uma igreja do nível da Assembleia de Deus. E como ele diz, conhecido nacional e internacionalmente. Se propor para uma coisa dessa, desastrosa. E diante disso, ele disse, olha, eu estava com pastores, olha só a abrangência dos Estados Unidos, de Portugal, da Espanha, né, de São Paulo, pastores internacionais, quer dizer, quando a gente estava, doutor Miguel, nesse protesto lá, que ele diz que o senhor estava segurando faixa, tá entendendo? Sabe quem estava aí? Mesmo sabendo disso tudo, Pedrosa, a minha indignação é essa, é por isso, meu irmão, que eu não aceito. Quem estava dizendo que o homem era o ungido de Deus, era o homem de Deus, o escolhido de Deus, foi o Joel Freire dos Estados Unidos, que veio para aqui para dizer que era mentira, tudo isso, dizer aos crentes, o Ezequiel Soares, que teve a oportunidade, e eu tenho gravação disso aí no meu canal, meu irmão, enganar a igreja com tantas verdades aqui ditas, e documentadas pelo doutor Aubry, mas ele diz aqui, né, Pedrosa, como você pediu para reler, se posicionou do início ao fim, na defesa daquilo que entende ser correto como postura de gestor de uma instituição religiosa. Adotou, no entanto, uma postura de superioridade frente a todos os presentes, levando o representante do parque, que é o promotor, a dar início à sua peça, citando a expressão, né, de Eclesiastes, capítulo 1, versículo 2. Tá entendendo? Aí ele sai dizendo aqui, o tempo, olha só, aí ele diz aqui ainda, né? Deixa eu concluir aqui, vaidade de vaidade, diz o pregador, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Aí ele diz, não encontrei, olha o ponto alto, doutor Miguel, dessa sentença, no final, a impressão impressa, impregnada, registrada na sentença. Não encontrei neste processo quaisquer sentimentos nobres de generosidade. Sinceridade. Olha que palavra forte. Não encontrou sinceridade, meu irmão. Ou benevolência. Essas três palavras que ele não encontrou, meu irmão, isso é muito grave para um representante, a cúpula da Igreja Assembleia de Deus. Isso é um escárnio, é um vilipêndio. Aí ele diz, ainda bem que ele separou, né? Gestão é gestão, igreja é igreja. Aí ele diz aqui, ao contrário, trouxeram-me a julgamento um desfile de vaidades. Um entulho de ironias. Entulho é coisas inservíveis, doutor Miguel. Coisas imprestáveis, né? Insultos, deboches, olha só, citações grosseiras e muitos outros ultrajes. Agora, impróprios a todo, sem exceção, aqui em Pernambuco, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo, no planeta. Isso
O que levou para lá é impróprio. Aí ele diz aqui, impróprios a todo aquele que pretende exercer uma missão, cuja essência espiritual transcende a tudo quanto há neste plano terrenal. Tá vendo, Meu amigo, a radiografia negativa que ele meu traz amigo, isso é do de um comportamento. Olha, só para peso. vocês que estão aqui na live e nos assistindo no gravado, o que o Josué está lendo aí é uma sentença do Dr. Obri, que presidiu aquela audiência, está trazendo um raio-x do comportamento do seu presidente que você defende. E o doutor Elbri não é um cristão, aliás, não é um evangélico, né? Não é uma pessoa evangélica da igreja, Assembleia de Deus, não é não. É um juiz de direito, é criminal. Ele é, eu até fiquei sem, é juiz num âmbito criminal, doutor Luiz Miguel, não tô a par dessas questões técnicas. Por que doutor Miguel ficou resumidozinho ali? Ele é juiz criminal. Criminal, né? Não chegou a ser desembargador, se aposentou como juiz. Pronto, então, assim, é o raio-x de um juiz criminal fazendo uma análise do comportamento do presidente da Assembleia de Deus. Repete essa frase aí. Eu vou insistir contigo, Josué. Repete Não, essa é bom. Repita, É bom, repita. Pedrosa, que os ouvidos dessas pessoas que vêm dizer, não tem documento, é falso, Tem. E outra, deixa eu dar só uma pontuação aqui. Tanto Josué quanto eu, como o doutor Luiz Miguel, a gente tem em PDF. Quem quer receber, entre em contato comigo no meu WhatsApp, eu mando para você. É de domínio público, eu tenho. Então, o que a gente está passando aqui, o que o Josué está lendo, é um documento sério, tá entendendo? Jurídico, ok? Não é nada inventado da nossa cabeça, não. Continua aí, repete, Josué, por favor. Repete. Vou repetir. A impressão do magistrado, tendo feito depois, né, toda uma análise dos depoimentos, dos documentos, das provas contra provas, né, contra, e a brilhante defesa do doutor Miguel, Luiz Miguel, que é bom pontuar, viu, doutor Miguel? Viu, doutor Miguel? Doutor Miguel? Eu acho que Aparece aí. Estou ouvindo. Olha, é bom pontuar que as suas perguntas, o senhor fez, mas não é nenhuma glória para o senhor. As suas perguntas foram decisivas para que tanto as testemunhas, porque o senhor interrogou todas, tanto as prós e as contras, o senhor foi dirigido por Deus, para que as suas perguntas fossem respondidas, tá entendendo? De forma a que o doutor Albri, ele tivesse a visão mais clara, nítida e verdadeira do que se passava ali. Até ele leu a alma das pessoas, mas isso por causa das perguntas sábias que o senhor fez, obrigando as pessoas a responder, porque quem não respondeu muitas foi o Ailton José Alves, mas as outras testemunhas foram perguntadas e responderam. Então, essa sentença boa, eu acho que o doutor juiz, doutor Miguel, aqui, né, deixa eu contextualizar, dessa decisão dele foi tão, assim, tão decidida, sem nenhuma dúvida. Ele diz aqui várias vezes, olha, não resta dúvida, não tenho, eu concluí por causa das perguntas que o senhor fez. O que é que o senhor me fala a respeito disso? Como foi assim? Veja bem. Mas eu sei, só um detalhe, eu sei que o senhor é preparado, 35 anos de experiência, mas estava diante de um fato, meu amigo, inusitado, né? Josué, o presidente dessa instituição. Josué, aquilo que eu tenho dito, cada um foi chamado para um momento, cada um de nós. Até esse momento que a gente está aqui agora, esse momento foi chamado, esse momento está sendo programado para esclarecimento às pessoas. Pedrosa está sendo usado para isso. Então, cada um em seu momento próprio é usado da forma que Deus preparou. Então, cada um tem uma utilidade. O instrumento musical numa banda, cada um tem o seu toque especial, mas quando se toca a orquestra, você praticamente não vê aquele som.
foi o caso, não foi só o advogado, teve outros advogados, brilhante trabalho do doutor Felipe Domingues, eu não sei se ele está assistindo a gente, um advogado brilhante que também deu a cooperação. Eu fiquei simplesmente nas audiências. A parte técnica, quem fez foi o doutor Felipe, que foi também usado para essa finalidade. E ele também fez perguntas durante a audiência. Então, não é mérito meu. Eu já sou um advogado que estou em final de carreira, entendeu? Os advogados que estão vindo aí, novos advogados, brilhantes advogados, entendeu, Josué? Então, eu fui escolhido para aquele momento. As perguntas, eu li a peça deles, certo? E eu e o doutor Felipe, a gente calculou quais as perguntas faríamos a cada um deles. E a gente, você pode observar que eu estava lendo as perguntas que eu tinha feito. Nem todas eu fiz. Está entendendo? Eu fiz. Algumas vezes, você é pego de surpresa e você tem que criar aquelas perguntas na hora, pela experiência profissional, como a gente fez naquele processo, no seu processo lá de Emanuel. A gente fez as perguntas na hora, tirada da mente na hora. Mas essa de doutor Aubry, eu estudei cada pergunta. Eu tinha páginas e páginas de perguntas. Não fiz todas. Eu ainda ia fazer muitas, mas o tempo já estava tão cansado, todo mundo já estava exausto. E eu não fiz todas as perguntas que eu queria fazer, mas as que eu fiz surtiram como uma clareza para doutor Aubry, para doutor Aubry sentir ali que ali não existia crime, existia sim críticas contra a administração, uma administração que não cedia em nenhum milímetro, inclusive não prestava conta. O doutor Aubry deixou isso bem claro. Todas as mazelas dessa administração, o doutor Aubry descortinou, trouxe à luz. Então, ele foi um homem usado por Deus, porque ele está aposentado, mas hoje, até hoje, e vai se continuar sempre falando dessa decisão dele. Por quê? Ele viu soberba, ele viu superioridade daquele homem diante de todos, não foi só diante do Dr. Aubry. O Dr. Aubry é humano, como eu sou humano. Ele se sentiu acima de ele se sentiu uma entidade, como todos veneram ele como entidade. E Dr. Aubry foi um homem sábio, ele não é evangélico, parece-me que ele é espírita, mas ele deu uma verdadeira aula de humildade, solidariedade, irmandade. Ele falou do cristianismo de uma forma bem simples, que todos entenderam. Isso não é assunto para se trazer à mesa de um juiz. Isso é assunto interno de igreja. Mas, quando você tem um gestor que ele diz que bota a bota na cabeça da pessoa para separar o pescoço da cabeça, diz que é como um trem, não tem freio, aí fica difícil você dialogar. Como você sabe muito bem, o tio Cabral foi humilhado por ele não quis receber o tio Cabral. Quantas e quantas pessoas experimentaram da soberba desse homem e entraram em depressão e morreram, muitos suicidaram-se. Quer dizer, o quê? É a postura dele e vai continuar sendo essa, até quando Deus permitir, até quando ninguém sabe, mas ele vai continuar assim, soberbo. Não adianta. A gente fala, a gente diz, olha, pessoal, isso aqui está errado. É como, Josué, eu estou com um copo aqui de água. Se você disser que isso aqui é uma panela, ela não vai deixar de ser um copo com água. Mas tem gente que acredita que é uma panela. Não, isso é uma panela, mata em boa dizendo que é uma panela. Fazer o quê? Você está entendendo? Então, aquilo que eu disse a você, vai chegar tempo em que pastores vão fazer piruetas ali naquele púlpito, vão pular, vão botar a perna para cima, vão mentir, atrás de quê? Dízimos e ofertas. Essa história é colocada na igreja de um pai de santo que foi pagado. Isso é mentira. Isso é fábula para incentivar o pessoal a pagar dízimo. Por quê? A queda dos dízimos está sendo aparente. Vertiginosa. Tá, e vai continuar mais, porque o pessoal, quando descobre que está sendo enganado, fecha a mão. Não vai deixar de comprar o pão para sua família para dar na igreja, não. Entendeu? Não vai. Tem gente passando fome, mas paga o dízimo. Cortando a luz, mas paga o dízimo. E o pastor recebendo mais de 300 mil reais por mês. Isso é brincadeira, minha gente. Tá entendendo? Você lembra, Josué, de uma festividade que teve, que a irmã disse para a televisão, irmãs, isso, traga fortes,
depoimentos, fortes bênçãos, incutindo nas irmãs, vai trazer mentira para elas lançarem na festa para captação de dízimos. Quer dizer que eles sobrevivem disso, de mentira. De mentira. Vai chegar lá e dizer, olha, aconteceu um milagre aqui, houve uma ressuscitação aqui, tudo mentira. Para quê? Para o pessoal dizer, olha, eu vou pagar dízimo, que essa igreja aqui tem milagre. É só isso, é o engodo praticado por esses pastores. Não é só mérito da Assembleia de Deus, é de todo esse segmento evangélico. Infelizmente, são pastores bandidos, pastores ladrões que roubam a igreja. Roubam a igreja. Não tem outro sentido, não. É engano para roubar, para botar dinheiro no bolso mesmo. Dizendo que vai entregar a Deus. O Deus é o bolso. É o bolso deles. São sepulcros caiados. São fariseus. É isso que eles são, Josué. E eu não posso ficar calado diante de tanta safadeza. Tá entendendo? Mas, assim, doutor Miguel e Pedrosa, voltando a esse assunto, né? Essa sentença, para mim, eu sou leigo, mas quando eu gosto muito de ler, né? E quando eu leio, quando estou assistindo alguma coisa, eu presto atenção até à expressão corporal, à mímica, à fisionomia, à respiração. Então, isso para a gente é uma coisa linda. Mas, olhando assim, eu louvo a Deus, porque, doutor Miguel, essa defesa que o senhor fez, que proporcionou ao doutor Aubry o completo entendimento, é claro que ele fez pergunta, o promotor fez pergunta, mas perguntas que tinham um viés ligado às suas explanações, às suas perguntas, porque eu louvava a Deus, sempre dizia, porque o senhor estava ali em defesa dos querelados, em defesa de uma causa que o senhor conhece desde a sua mais tenra idade, né? Além do senhor conhecer o direito penal, o Código Civil, Constituição Federal, ou seja, o arcabouço jurídico do Brasil, o senhor conhecia as vísceras da corrupção e sabe qual é a diferença entre uma igreja fiel, justa. O senhor viveu com homens tementes a Deus, então o senhor tinha, vamos dizer assim, o senhor tinha toda a convicção, a certeza de também, do alto do seu saber, o senhor, eu não diria... Eu ia dizer encurralar, mas essa palavra talvez seja inapropriada. Mas o senhor direcionar com suas perguntas para que as pessoas dessem a resposta que o senhor queria para formar o convencimento do juiz. É por isso que o juiz foi taxativo nessa sentença dele, não é? Não é, doutor Luiz Miguel? Então, Josué, assim, a sua... A defesa feita nesse processo, ela foi feita tecnicamente pelo doutor Felipe. Doutor Felipe que fez as alegações finais, fez a defesa prévia. Logicamente que eu dei algum acréscimo a isso, devido à minha experiência. Mas a parte de estudo, a parte de pesquisa, a parte de doutrina, isso aí foi feito de uma forma que você não imagina. Deus tocou na mente do doutor Felipe, que se você lê a peça de defesa dele, você fica de queixo caído. Brilhante trabalho, brilhante trabalho. Então, aquele trabalho do doutor Felipe, quando o doutor Aubry leu e viu as perguntas que se estavam fazendo, caindo por terra todo o argumento que foi colocado pelos escritórios riquíssimos de Ailton, doutor Aubry não teve outra saída. Doutor Aubry não viu crime, como realmente não foi crime. Quando você chega para uma administração e diz que está errada, que não presta contas, que isso, que aquilo, você não está mentindo e está injuriando ninguém. Pelo contrário, doutor Aubry disse que a igreja não teve nenhum prejuízo moral. Eu só queria apontar uma coisa aqui, doutor Luiz Miguel e Josué Augusto. Para que a gente deixe claro, e para você que acreditou em mentiras que disseram que os querelados perderam. Tá entendendo? Eu ouvi de muitas pessoas dizendo, aí, tá vendo? O Templo Central ganhou, a sentença foi dada e eles possivelmente vão ser presos, aquela coisa toda. Tá aí o resultado da sentença. Os meninos, as pessoas estão livres ainda. Quem falou mentira e quem falou verdade? Porque o seu gestor inculcou na cabeça dos coordenadores de área para falar para os presbíteros que o Templo Central havia
ganhado a sentença. Mas como é isso? Se ganhou a sentença, por que os meninos não foram penalizados? Agora, a gente vai entrar, viu, Josué e doutor Luiz Miguel, numa área aqui, para a gente já caminhar para o final, que a gente já vai com 2 horas de live. Eu queria caminhar para o final, que os senhores dissessem para o nosso público, ao vivo e no gravado, sobre o resultado dessa sentença e qual seria o peso do resultado dessa sentença, tanto para uns, os querelados, quanto para os querelantes. Explique Muito aí, importante. doutor. Muito importante. Antes de doutor Miguel, deixa eu só concluir aqui a sentença mesmo do doutor Luiz, do doutor Elbri. Albri. Aí ele diz assim, Albri. né, doutor Miguel, olha, depois dele fazer toda essa fundamentação aí nesse relatório, ele diz aqui, ó, isto posto, e pelo muito mais que dos autos consta, quer dizer, a defesa que o senhor falou, né, doutor Miguel, que eu não li, a gente não teve acesso, a gente teve acesso a essa sentença, mas o trabalho técnico, né, o convencimento, né, tudo está lá, né. Aí ele diz aqui, ó, isto posto pelo muito mais que dos autos consta, tá vendo? Julgo improcedente a pretensão condenatória da querelante, né, doutor Miguel? Porque ele se esquivava e dizia que era a igreja, né? Não era verdade? E, por conseguinte, absolvo Giovanni Cardoso de Farias, Esivaldo Eugênio de Freitas, olha só, das acusações que lhes são feitas, tudo de acordo. Aí ele justifica aqui o artigo da Constituição, aqui, né, a lei que ele usou para absolver. Publique-se, registre, publique-se, registre-se, intime-se após o trânsito em julgado desta decisão. Dê-se baixa no livro de tombo. Arquive-se. Recife, 11 de março de 2022. Albri de Lima Barros Filho, juiz de direito. Muito bonito. A consequência desse processo poderia ser uma consequência complicada para Giovanni e para Sivaldo, porque além de pedir a condenação, eles pediam também dinheiro, eles pediam ainda indenização. Só que, não só nesse processo, mas em inúmeros processos, se eu fosse falar aqui, eu passaria aí, eu acho que umas 3 horas falando, ele, utilizando-se do poder de administração da igreja, tudo que direciona para ele, pessoa física, ele diz que é para pessoa jurídica. Para quê? Para que a igreja responda isso ativamente ou passivamente, por conta dos escritórios que são contratados pela entidade pessoa jurídica. Então, a pessoa jurídica é que Isso foi a paga. orientação dos advogados dele, foi, doutor Luiz Miguel? Foi orientação dos advogados e dos assessores deles, direto. Ele, inclusive, diz isso no depoimento dele. O pessoal estava dizendo, eu não ia tomar providência, mas os pastores que me assessoram, Isso. Tome providência, pastor. Me lembrei. É pouco mais, pastor. Esse pessoal está criticando o senhor, dizendo aí, tome providência. Aí o que ele fez? Ele procurou orientação dos advogados e moveram a ação como se fosse falando contra a igreja. Por quê? Porque a igreja tem um corpo jurídico como pessoa jurídica e paga altos honorários a esses advogados e isentava ele do pagamento. Por quê? Os escritórios que ele contratou como Assembleia de Deus, como entidade, são escritórios de ponta. São os melhores aqui do estado de Pernambuco, eu posso dizer. Tem conceito até internacional. Por quê? São bons, eu conheço, eu já trabalhei com esse pessoal, eu sei. Eu já fui conselheiro numa eleição da chapa de Dr. Urbano Vitalino. Dr. Urbano Vitalino era meu amigo pessoal. E eu fui ser conselheiro na chapa dele. Infelizmente, nós perdemos. Mas foi um legado que eu tive com o Dr. Urbano. E o Dr. Urbano, o escritório dele, o filho dele, também segue o mesmo caminho. São ótimos advogados, são brilhantes advogados. E mesmo assim, diante de todo esse aparato,
vocês vejam o que aconteceu. Eles perderam. Recorreram, tentaram ainda tentar uma chance no segundo grau. Chegando lá, novamente perderam. O desembargador, doutor Antônio Carlos, disse sentença irretocável, perfeita, em outras palavras. Não merece qualquer mudança ou modificação. E manteve a absolvição. Eu pensava que eles iam recorrer para Brasília, por STJ. Mas a vergonha foi tanta que não recorreram. Então a gente vive uma situação hoje de aparente santidade, mas na verdade são lobos vestidos de ovelhas na direção da igreja. A verdade é essa, a gente não pode se enganar. Vocês viram o deboche do pastor Luiz Mário quando a irmã estava ali na frente, eu senti o rosto dele, era como se ele tivesse, tira logo essa mulher daí, tira essa daí. Por quê? Eles não querem esse pessoal na frente da igreja, não, fazendo nenhum ato, não, nem agradecendo, nem cantando, só o pessoal dele. O Isaac Silva parecia um olho de peixe bebo. É teatro, tudo aquilo ali é teatro. Tudo que você vê hoje nos púlpitos da Assembleia desse são teatros. Sabe para quê? Para que captação de dízimo. Vai aparecer cada relato aí que vocês vão ficar assim de queixo caído. Vão dizer mentiras e mais mentiras, porque essa é a técnica dos pastores bandidos, que fazem uma ilustração dizendo que houve um milagre, Deus operou, mas no sentido de captação de dízimo. Aí diz, a minha igreja é poderosa, a minha igreja é a igreja mais certa, a minha igreja é a igreja... Isso tudo é engodo, é teatro. Isso que aconteceu, dizendo que o Pai de Santo estava pagando dízimo, é mentira. Ali foi teatro. Está entendendo? Então a gente tem que dizer às pessoas, não acreditem nisso. O evangelho não tem nada a ver com isso. Jesus nunca foi rico. Jesus nunca foi poderoso aqui na terra. Jesus era pobre. Jesus não tinha nem onde declinar a cabeça, nem onde dormir. E o pessoal ainda fica sendo enganado, pensando que o Jesus que estão pregando aí é um Jesus poderoso, rico, poderoso. Não tem nada a ver. Jesus vivia no meio dos pecadores, das prostitutas. Tá entendendo? Jesus vivia nesse meio. Jesus não vivia nos palácios, não. Hoje, esse Jesus que se prega aí é um cara poderoso, rico. Não tem nada a ver. Quando você vê esse pessoal pregando isso, essa prosperidade, vai ver que eles são prósperos, mas os membros são tudo, com licença da palavra, paupérrimos, tudo passando fome. A verdade é essa. É um Jesus que eu não acredito. É um Jesus que não é do evangelho. É um Jesus que eles criaram. Isso aí é um mito que eles criaram para captação de dinheiro e prosperidade deles. Os membros vão passar fome, como tem muitos passando fome, morrendo de depressão, ceifando a própria vida, presbítero aí que a gente sabe. Tudo isso a gente vê aí, o pessoal se engana, acha que aquilo pregado ali na frente é verdade, é mentira. Tudo aquilo é mentira, é fantasia, é engodo. O verdadeiro evangelho está longe disso, totalmente distante. Tá entendendo? Você vê aí, doutor Aubry, um homem que não é evangélico, deu uma aula ali sim. O que se prega de amor e não se faz, cai por terra, é mentira, é fantasia, é teatro. Quem já não viu uma peça teatral? Pronto, aquilo ali é teatro. Vai chegar tempo que o pastor vai dar pirueta ali no púlpito para captação vai brincar, como a gente já viu, brincadeira, ironias, como o doutor Aubry disse, deboche, vai acontecer isso sempre. Você viu essa irmã, para agradecer, como não era do círculo deles, você veja que humilhação a irmã sofreu. A irmã queria simplesmente agradecer, fez um voto, e ele disse que primeiro tem que falar com ele para se fazer voto. Vê que prepotência. Isso é uma coisa absurda, e o pessoal ainda fica não acreditando no que se fala, no que se prova. Infelizmente, quem quer ser enganado vai continuar sendo enganado. Não é do meu suor, que dê o seu suor, que sustente esse homem, sustente a família dele. Lá ele está lá, sendo condenado a prestar conta, fugindo para não prestar conta. Eu não sei por que não quer prestar conta, já foi condenado para prestar conta e não presta. Recorre para Brasília, vai perder agora em segunda instância, vai recorrer para Brasília, mas ele não vai prestar conta porque ele não quer que ninguém saiba os milhões que entram ali na igreja. A renda da igreja passa de 300 milhões. E outra, é muito dinheiro. Se ele tiver que prestar conta, são uma retroatividade de 10 anos, né, doutor Miguel?
conforme a sentença. Eu até publiquei ontem. 10 anos de prestação de conta. Já pensou? Ele vai desaparecer. E não vai cumprir, caso seja confirmada em segundo grau. Pessoal, vamos caminhar. Que a gente fica conversando e as horas foram-se embora. Então vamos caminhar aqui para o final da nossa live. Já estamos com 2 horas e 2 minutos de live. Eu gostaria agora de deixar os meus convidados à vontade para dar as considerações finais, né, em relação a todo esse desfecho da sentença que a gente leu aqui. Pedir também, no final, eu vou pedir no final deixar os convidados dar assim as considerações finais e no final eu vou agregar ainda uma opinião minha sobre tudo isso que foi passado aqui, tá certo? Doutor Luiz Miguel, fica à vontade Não, para dar me suas... passe logo, depois do doutor Miguel, doutor Miguel que fecha. Então vá. Olha, José Augusto, deixe as suas considerações finais, depois doutor Luiz Miguel. Primeiro, né, doutor Miguel, quando o senhor falou aí desse brilhante advogado, doutor Felipe, se ele estiver assistindo, eu queria até mandar um abraço para ele, né? Acabei de ser vitorioso aí numa questão, qual teve ele como advogado, né? E a sentença nós ganhamos. Está na fase de execução. E agora o doutor Jonatas está tomando a frente, né? Então, doutor Miguel, assim, a minha ressalva que eu faria, Pedrosa, inicialmente, é que nessa sentença do doutor Almeida, brilhante, bonita, uma coisa, mas por trás está todo um trabalho aí do homem que Deus usou, né, para absorver os irmãos, não só absorver, como expor as vísceras, a podridão, isso publicamente, não é? Jesus tem um versículo, uma expressão que ele disse, olha, ninguém entra na casa do valente sem primeiro manietá-lo, não é? Amarrá-lo. E depois saqueia os seus bens e expõe publicamente. E é isso, não vê quem não quer. Mas eu queria encerrar, porque a pergunta que você fez, Pedrosa, qual o desfecho, né? Qual os prejuízos, o que é que fica? Eu diria assim, ó, eu queria fazer minha as palavras do Dr. Aubry, quando ele diz aqui, ó, aqui, né? Ao contrário, trouxeram-me a julgamento um desfile de vaidades, um entulho de ironias, insultos, deboches, citações grosseiras e muitos ultrajes impróprios a todo aquele. E muitos ultrajes. Eu vejo, deixa eu aqui de novo com muita calma, um desfile de vaidades, um entulho de ironias, insultos, deboches, citações grosseiras e muitos outros ultrajes. Quer dizer, 6, eu não diria, eu não sei nem o que é essa palavra aqui agora, não é adjetivo, não é, se é classificar assim, né, na gramática portuguesa. Mas vamos dizer, essas 6 palavras aí, eu consideraria que essa visão do doutor Juiz está inserida nessas 6 identificações que ele viu nesse processo, e obviamente na figura da direção da igreja, são as humilhações, os ultrajes, as injustiças, os insultos, os desprezos dos servos do Senhor que foram fiéis. Muitos já morreram, muitos estão ainda vivos, calados, suportando o opróbrio, mas que as humilhações, as lágrimas e o sofrimento estão diante de Deus. Bem, e agora para as pessoas, essas 6 coisas aí que o doutor Aubry viu, ele diz o seguinte, olha que coisa, impróprios, inadequados, não é? Incompatíveis, dissonantes, incongruentes, quer dizer, não tem nada. Isso aí foi encontrado no gestor presidente e os que ele levou para defender. Isso que o doutor juiz está dizendo que encontrou nele, ele diz aqui, ó, não tem nada
de Deus. É impróprio a todos aqueles que pretendem exercer uma missão cuja essência espiritual transcende a tudo quanto há neste plano terrenal. Ou seja, igreja, crentes, o que o juiz identificou e escreveu aqui é que esse povo, na figura do gestor presidente e todos aqueles que apoiam, a verdade é essa, está desqualificado, está desabilitado, desautorizado. Não se encontra neles as qualificações necessárias para não somente trabalhar, mas como defender, viver o evangelho e ser um representante de Deus aqui na Terra. Porque eu já citei em vários vídeos e digo, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1, que os homens nos considerem como ministros de Deus e despenseiros, como ministros e despenseiros dos mistérios de Deus. Aí eu pergunto, houve dispensa do céu através desses homens diante das autoridades? Muito diferente do que o céu tem para proporcionar através de um vaso, através de um ministro, está entendendo? Para que o nome de Deus seja glorificado, para que o mundo veja Cristo neles. Essa foi a condição de Jesus, para que creia que Jesus havia sido enviado pelo Pai. Então, igreja, você, crente, que critica Pedrosa, critica Josué, você está sendo insensato, você está sendo enganado. E em determinadas ocasiões você até blasfema. Por quê? O que é blasfema? É você atribuir a Deus uma coisa que é obra do diabo ou vice-versa. Então, Pedrosa, para encerrar, meio minuto, 30 segundos, eu quero repetir, para ficar gravado. Ao contrário, trouxeram-me a julgamento um desfile de vaidades, um entulho de ironias, insultos, deboches, citações grosseiras e muitos outros ultrajes. Trouxeram. Agora, o juiz, por certo, conhece quem é homem de Deus, conhece as qualificações de homem de Deus, conhece a bagagem de homem de Deus, conhece quem representa o reino de Deus, e ele concluiu dizendo, impróprios, quer dizer, a bagagem que vocês me trouxeram é imprópria a todo aquele que pretende exercer uma missão, cuja essência espiritual transcende a tudo quanto há neste plano terrenal, transcende a riqueza, a glória, a fama, compreendeu? Transcende a tudo que eles buscam para se autossatisfazer. Então, despertem. O que nós estamos fazendo aqui é abrir os olhos para que, nesse plano terrenal ainda, a vida na carne seja devidamente tratado esses assuntos que não podem ser levados para a eternidade. Que Deus em Cristo a todos abençoe, Pedrosa. Um abraço à sua audiência. E, mais uma vez, obrigado ao doutor Miguel, né, por nos ter, assim, né, proporcionado aí essa brilhante defesa, absolvição dos homens, como também ele não tem negado, né, o tempo dele para estar aqui, não é? Eu não diria brilhantando, mas assegurando, né, com o suporte técnico, o suporte moral e espiritual também. E a você, Pedrosa, por ter proporcionado, mais uma vez, a gente levar esse conhecimento ao seu público. Amém. E futuramente a gente vai fazer live no seu canal, né? Eu quero aprender. Fazer zoada, né, doutor Luiz Miguel? Tem que fazer zoada lá no canal dele também. Com certeza, com certeza. Vou ensinar ele a fazer live lá no canal dele para a gente fazer zoada lá no canal dele também. Vamos fazer. Aquele povo lá do canal dele para a gente... Doutor Luiz Miguel, suas considerações finais aí. Eu vi aqui agora uma mensagem de um internauta aí, seu Vladimir Ramos, que ele estava dizendo que nosso trabalho para descortinar essas maracutaias é um trabalho importante. Eu quero dizer que é um trabalho árduo, não é um trabalho fácil. A gente sabe, Josué sabe, você, Pedrosa, também sabe o quanto nós somos perseguidos, o quanto tentam nos calar. Eu, como profissional da advocacia, estou respondendo por fazer esse trabalho, um processo
na OAB, por conta de uma secla dele, que foi lá na OAB me denunciar, para ver, tentar, né, cessar a minha atuação, mas vai ser infrutífera, porque um dos advogados dele é um presidente de comissão, eu não vou citar o nome aqui, e tem muita influência lá na OAB. Pode até conseguir me condenar lá, mas aí eu consigo, através de um mandado de segurança, tirar esse cancelamento, essa suspensão, entendeu? Não vai adiantar o poderio dele, porque acima da OAB tem a Justiça Federal. E lá na Justiça Federal, com certeza vão descobrir que isso aí é uma tentativa de calar o advogado. E isso eu tive pessoalmente lá numa comissão e falei diretamente para esse colega advogado. Eu disse a ele, colega, se não fosse o nosso trabalho, você não teria trabalho, você não receberia esses altos honorários. Ele ficou rindo e até agradeceu, entendeu? Ele ficou rindo porque ele sabe que é uma verdade. Se não fosse o nosso trabalho, esse pessoal não teria como ganhar altos honorários, eu digo, posso dizer milionários, porque esse pessoal, eles não são baratos, são advogados caros. E mesmo assim eu estou aí, eu não me intimido com isso. Eu já disse várias vezes, em várias lives, isso aí não me impede de trabalhar. Só a morte me impedirá de continuar trabalhando e tentando esclarecer essa população que é enganada. Essa sentença do doutor Aubry veio como uma luva, veio como um colírio nos olhos dessas pessoas, a saberem a verdade da sua direção. O que Sivaldo denunciava, criticava, e Giovanni também, eu repito hoje a mesma coisa. As irregularidades, já hoje, eles ultrapassam a razoabilidade, eles ultrapassam qualquer coisa. O que se faz às escondidas estão trazendo às claras. Então, não adianta se pagar político, não adianta fazer rachadinha com político, não adianta desviar dinheiro da igreja, não adianta receber bebida como presente, não adianta ter caixa 2, não adianta adulterar, não adianta nada, que um dia isso vai aparecer. Não adianta. Não adianta você querer representar uma lisura de uma igreja quando você não tem essa lisura na sua vida pessoal, nem os seus assessores. E isso tudo poderia ser evitado simplesmente pelo fato de se perdoar. Quando não se perdoa, se coloca sobre si um peso muito grande, um peso que você vai carregar para o resto da vida, quando você não perdoa. E esse peso só faz mal a si próprio e às pessoas que lhe cercam, porque se você, Josué e Pedrosa, tiverem assessores, tiverem amigos que te digam, olha, Josué, você está errado, Josué, não faça isso não, ó, Pedrosa, não faça isso não, aí você vai refletir. Mas se você faz algo errado e a pessoa, seu amigo ou seu assessor, chega para você e diz, olha, está certo, sabendo que está errado, você gosta do seu ego, aí você vai fazer com que esse ego aumente e você fica recebendo esses agradecimentos, essas bajulações como sentimento da sua personalidade. Isso aí, a tendência é crescer, e você chega ao ponto de acreditar que é uma sumidade, que é um semideus, você chega a acreditar nisso. E isso aí que é uma coisa que eu fico impressionado. Eles acreditam que são realmente o verdadeiro caminho para o céu, a verdadeira igreja que Jesus deixou na terra. Coisa incrível. Quer dizer que é necessário vir um juiz de direito para dizer que tudo aquilo não tem nada a ver com o evangelho, tudo aquilo é mentira, tudo aquilo é vaidade, tudo aquilo é superioridade, é soberba. É necessário um juiz vir dizer isso. E outra coisa, a gente observa que a igreja está seca, a igreja está como um sino, não tem mais sentimento, Não vê quem não quer, viu, doutor Miguel? Espiritualidade zero. É ali o seguinte, ali tem tudo ali, são defuntos, fedem. E o pessoal suporta a carniça porque sobrevive dela. Aí fica aguentando essas pessoas mentirem, fazer palhaçada em púlpito, chamarem político para púlpito. Quando chega uma pessoa realmente com sentimento de cristão, de fé, aí eles fazem o que fizeram com a irmã.
praticamente expulsaram a irmã. A irmã nem cantou o hino de vergonha. Na metade do hino, ela, obrigado. E para você ver que perdeu o sentido de igreja há muito tempo. Quem conhece a Assembleia de Deus há muito tempo, como Josué, como eu e como outro, tem pessoas que praticamente nasceram na igreja. Para você ter ideia, meus avós, que eu já tenho 64 anos, eram da Assembleia de Deus. Quer dizer que eles serviram quando o Evangelho ainda estava nascendo aqui em Pernambuco. Isso na década de 20. Eles eram evangélicos. Então a gente sabe o que é evangelho, o que é ser aquela pessoa que quer realmente praticar a fé. E não esses homens. Esses homens estão apodrecidos na direção da igreja. Verdade. E vão cada vez mais apodrecer, cada vez mais cheirar mal, tá entendendo? E eles se enganam, pensam que são enviados do céu. Teve um que disse que para Jesus falar com Pernambuco, primeiro tem que acordar o gestor e falar com o gestor para falar com Pernambuco. Quer dizer, então, que a gente agora criou um outro cristianismo que não o deixado por Jesus, porque, na verdade, é fantasia. É um Jesus que, eu digo, esse Jesus não é o meu Jesus. Esse Jesus eu não quero servir a ele. Esse que se prega nessas igrejas aí eu não quero. É um Jesus que tenta roubar dinheiro de viúvas, tenta roubar dinheiro de aposentado, rouba dinheiro de tudo que é. Onde você vê, vai para a igreja agora, a maquinetazinha, a televisão do gestor, lá Pix, conta, tudo assim, pedindo dinheiro. Só falta pedir dinheiro mesmo, assim, me dê dinheiro, eu quero dinheiro. Eles Fora os se alimentam eventos. de dinheiro, Fora fora os eventos. Está eu tendo não sei agora mesmo aí muita no grana centro de por convenção. dinheiro. Pode falar, Josué, complemente aí. Não, eu digo agora mesmo está tendo um evento que custa R$ 400, me disseram, no centro de convenções. 300. 300, né? 300. Teve um R$ 300 irmão do reais. Olha, você canal. vê, é isso aí. É ou não é captação de dinheiro? É captação É, de dinheiro que o pessoal é. acredita. Tá entendendo? O pessoal acredita. Agora, quem tem seu dinheiro, deixa de quê? R$ 300 para fazer uma feira, pagar uma conta de energia. Deixa para o quê? Para ouvir mentiras. A igreja Ouvi, usa como uma dissimulação. associação. É uma O doutor associação, o Miguel, pessoal se veste, vai ouvir a banda, ouvir cantores. É isso hoje. ouvi aquela cesta que o doutor Miguel, que o doutor Albri falou na sentença, né? Todo É. aquele ciclo. Depois eu vou pesquisar que palavras são aquelas, se é Só está adjetivos. faltando agora, ele usar a banda, usar os conjuntos lá para fazer aquelas brincadeiras que o pessoal faz, ficar dançando, ficar rodando. Só está faltando isso agora para ganhar dinheiro. E vai acontecer isso. Vai acontecer isso. Vai chegar esse tempo que o pessoal vai pular, vai fazer de espada, vai fazer assim para ganhar dinheiro, para dizer que está recebendo o Espírito Santo e ali impressionar as pessoas para dar dinheiro. A verdade é essa. Infelizmente, essa é a degradação natural das igrejas. Na Suécia, que mandou o evangelho para cá, hoje praticamente não se tem nada lá. Estados Unidos também, algumas poucas igrejas ainda seguram a centelha. E outros países também, que já nem se fala mais em evangelho. E aqueles que praticam o verdadeiro evangelho estão sendo mortos. Como você sabe, na África, na Rússia, na China, a igreja subterrânea. Então, o evangelho está nessas pessoas. E não desses pregadores midiáticos, sanguessugas de dízimo e homens que não pregam mais a volta de Jesus. Eles pregam que permaneça assim, do jeito que está. Até quando, eu não sei. Então, Pedroso, eu quero agradecer a você aí, agradecer a Josué, e quando precisar de mim, você sabe que eu vou sempre estar à disposição para cooperar, para ajudar, e estaremos aí. Estamos Em aí e nome vamos de continuar. Jesus. Obrigado aí a todos. Eu queria aqui externar minha alegria em tê-los como irmãos em Cristo, tá certo? É isso que importa, irmãos em Cristo, amigos no Senhor, tá certo? Eu creio, viu, doutor Luiz Miguel, que isso tudo que o senhor está atravessando, essas investidas contra a sua profissão, é mais um ato histórico que o senhor vai acrescentar no seu currículo. Mais uma vitória, né? Que o senhor vai acrescentar no seu currículo. Isso aí vai cair por terra em nome de Jesus e a vitória vai ser nossa, tendo em vista todo o trabalho que o senhor tem desenvolvido em prol do Evangelho. Não é em prol, eu queria esclarecer aqui, a gente não está fazendo nada em prol de placa denominacional, não, viu?
A gente não dorme abraçado com a placa da denominação, não. A gente dorme abraçado com a Bíblia, com a palavra de Deus. É ou não é, José? É É ou não é, verdade. doutor Ribeiro? Eu durmo abraçado com a Bíblia. Eu não durmo abraçado com placa de denominação, não. Quem vai me salvar é o Evangelho. É o Evangelho da graça, não é a placa da denominação. Então, o que a gente faz aqui é em defesa do Evangelho. Bom, e eu acredito, doutor Luiz Miguel, que o que o senhor está fazendo, Deus está assinalando e todas essas investidas vão cair por terra em nome de Jesus. O Anthony está me dizendo aqui, Josué, que é R$ Eita, irmão, 2.700 em 10 vezes. olha só, É, R$ 2.700 em 10 vezes no cartão. meu O amigo, evento, o evento da CPAD que estão produzindo. E combina até, né, meu Josué? amigo. E combina até com a música Evangelho de Fariseu, né? Né? Tá lembrado da música que a menina inventou aí, que foi uma repercussão? Fazemos campanhas para nós mesmos, É, eventos para nós mesmos, que reservamos vergonha. o maná para nós, Ô, Pedrosa, só oramos por nós e pelos nossos, o reino virou negócio e o dízimo vale mais que os corações. é verdade. Há um evangelho de fariseus, né? São fariseus Então, mesmo. Ô é, Pedrosa, eu também queria agradecer a equipe que trabalha comigo, que é Dr. Felipe, que fez um trabalho brilhante, e Dr. Jonas também, Jonatas, que também é É um massa. advogado brilhante também, que está lá me ajudando lá no escritório. A minha equipe é uma equipe boa, entendeu? E eu só tenho que agradecer a ajuda deles, porque eu sozinho não conseguiria jamais fazer tanta glória, defesa ao mesmo tempo. glória Não a Deus. conseguiria. Eu Glória a realmente Deus. confesso, eu não conseguiria, até por conta da idade, já cansado. Mas mesmo Glória a assim, Deus. o pessoal jovem tem outro pensamento, e eu só tenho que agradecer. Eu tô aqui, um olho na tela e o outro no WhatsApp, porque tem muita gente querendo o PDF. Eu botei até aqui, ó. Quer o Mande o PDF? PDF. Me chame, não chame no WhatsApp. Tem um monte de gente no WhatsApp aqui, já enviei para algumas pessoas. Gente, se inscreve no canal do Josué, viu? Trabalho sério Já que o Josué chegou a tá 50 fazendo lá. mil, viu? É? Chegou a 50 Amanhã, mil. É, e vai amanhã eu vou receber a fazer. plaquinha. Vai receber a plaquinha dos 50 mil, viu? Daqui a alguns dias ela chega na casa do Josué, aquela plaquinha, Peço, aí peço. É, bota do lado do muro das É, lamentações aqui do lado. Pedrosa, e eu queria você, só e fazer. você vai caminhar também para isso, viu, Pedrosa? Se Deus Amém, quiser, amém. viu? Se Deus quiser. Pedrosa, eu queria só fazer uma observação. Esse número de inscritos, né, que é 50 mil, completou ontem. E, assim, o canal do Rafner está com quase 400 mil. O Eric Ribeiro, em 150 mil. O seu, você tem qual o número de inscritos, Pedrosa? Você tem um canal de 40 mil, é? Eu tenho um canal de 40 mil inscritos, mas infelizmente ele É, sofreu represália aqui da plataforma. O YouTube é. alegou que eu Mas infringi as regras da comunidade. tudo bem, mas para o que eu vou defender, né? 40 mil. O Zion tem quase 150 mil. Significa, doutor Miguel, que o povo está empanzinado com tanta mentira, com tanta hipocrisia nos púlpitos. Eles estão migrando para ouvir os canais que trazem a verdade do evangelho, porque quando você condena, né, Pedrosa, à luz da Bíblia, os desvios de conduta e finalidade, indiretamente você está apontando o caminho da verdade, o povo está migrando. Então, significa esse crescimento desses canais, significa que algo está acontecendo, viu, doutor Miguel? Algo está Eu espero, acontecendo. Está que o pessoal acontecendo deixe de pagadismo. Só e isso. Amém. algo está acontecendo com a credibilidade que os Credibilidade. púlpitos dessas igrejas estão proporcionando ao povo. Pronto, Eu tenho essa leitura. deixa eu só completar, porque senão o misericórdia vai para meia-noite. A gente vai para meia-noite. Aí o que acontece? Eu queria mandar salve aqui também. Deixa eu ver. É muita coisa que tenho que fazer e tem que ser bem objetivo aqui. Ah, tá. Eu queria mandar salve, viu, José, o pessoal da Paraíba. Eu tenho recebido muitas pessoas da Paraíba se inscreveram aqui no canal devido às matérias que a gente tem, não só feito aqui no canal, relacionada com Pernambuco, mas da Paraíba, Santa Catarina e de São Paulo também.
Viu lá o que o Zion colocou no canal dele, rapaz? Eu vou até fazer um vídeo relacionado com aqueles áudios que o Zion colocou lá, porque eu me lembrei, viu? Foi até um inscrito do canal que colocou aqui no meu WhatsApp, dizendo assim, Pedrosa, tu tá lembrado que o ministro do STF, o Gilmar Mendes, falou do narcotraficantes evangélicos, ou seja, o cristianismo misturado com narcotraficantes. E quem assistiu a live de ontem, que eu coloquei o Zion falando, mostrando os áudios, rapaz, um dos áudios, um dos pastores diz assim nos áudios, tá lá nos áudios. Venha me tirar da minha posição, porque eu já telefonei para a comunidade tal, fulano da comunidade tal, cicrano da comunidade tal. Meu Deus do céu, um pastor fazendo isso. Se comunicando com pessoas de facção, gente, que é isso? E tá no vídeo do Zion, tá entendendo? Foi uma repercussão absurda aquele vídeo, tá entendendo? E a gente vai trabalhar um pouco sobre essa questão. Então, assim, pessoas de Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e a Paraíba, um monte de gente da Paraíba se comunicando comigo aqui, a gente vai tentar atingir a todos. Eu agradeço vocês pela inscrição. Só para encerrar aqui, eu queria que a minha oração é que você seja fortalecido na fé pelo nosso trabalho. Não desanime, não. Olhe para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Não seja cristão em placa de igreja. Não seja. Seja cristão em Cristo Jesus. É isso que importa, irmão. Seja cristão em Cristo Jesus. A placa denominacional é só consequência. Tá bom? Mas você tem que ser crente em Cristo. Porque quem vai lhe salvar é Cristo. Quem vai lhe salvar é o Espírito Santo, é o Evangelho. Aí tem gente que defende mais a placa da igreja do que o Evangelho. Não, filho. Seja fortalecido no Senhor pelo nosso trabalho. Tá certo? Se segure em Cristo Jesus na sua palavra. O que a gente está fazendo aqui é tentando chamar essas pessoas que estão desviadas, elas estão desviadas do verdadeiro propósito do Evangelho. O nosso trabalho é o trabalho que Paulo fez em relação a Pedro. E eu disse na live ontem, viu, pessoal? Eu disse, olha, se for para colocar os dois frente a frente, Paulo e Pedro, Pedro iria dizer para Paulo assim, rapaz, que conversa é essa, rapaz? Eu andei com Jesus, tu não andou com Jesus, não. Eu tenho mais tempo de caminhada com Cristo, tu nunca visse Cristo. Pedro iria dizer, eu tô fazendo uma conjectura, viu, doutor Luiz Miguel? Viu, José? É uma ilustração aqui do reino. Então, Pedro poderia arrogar status de superioridade, dizendo assim, eu andei com Jesus, andei até por cima do mar. Quem é você para me chamar a atenção, para me corrigir? Paulo poderia, diante de uma frase dessa, é uma conjectura que eu estou fazendo, se resguardar, porque Paulo era novo convertido em relação a Pedro, minha gente. Mas Paulo não comeu esse negócio de Pedro, não. Paulo chegou, mesmo Pedro sendo quem era, Paulo não se intimidou pelo status de Pedro. Então é assim, para resumir aqui, eu, Josué, doutor Luiz Miguel, a gente não se intimida com o status de ser ninguém. Eu tenho temor de Deus, eu temo a Deus. A gente teme a Deus, mas há homens desviados, descompromissados com o evangelho. Vá pro raio que o parta. Se é para defender a causa do evangelho contra essas pessoas, vamos defender e faremos. Eu, o Josué, doutor Luiz Miguel e outros tantos aqui na plataforma, tá certo? O nosso objetivo aqui é levar conhecimento de causa para que você não seja enganado. Não seja enganado. Porque você vê as coisas da plateia. Mas a gente aqui já tivemos oportunidade de ir aos bastidores. Josué, doutor Luiz Miguel, quem está assistindo da plateia é a mesma coisa daquele que vai aos bastidores para falar com todo o teatro? Não. Quem está na plateia, irmão, só está assistindo a peça. É ou não é, José?
Quem ainda está na plateia está só assistindo a cena, a peça. Mas a gente que vai lá nos bastidores é outra coisa, filho. E eu quero que você entenda isso. Você está assistindo a peça, o show, o teatro. E o teatro é aquilo que você está vendo lá. Mas eu, Josué, Dr. Luiz Miguel, a gente já foi nos bastidores. A gente conhece todos os bastidores, até o porão. A lambança do porão. A gente já foi lá, filho. Então, o que a gente está falando aqui é conhecimento de causa. Ninguém está aqui brincando de. Não, a gente está falando por conhecimento de causa. Amém? Então, só para encerrar, seja fortalecido na fé pelo nosso trabalho, em nome de Jesus.